Olá, começando então mais um programa falando sobre constelação familiar e esse assunto que nós vamos aprendendo cada vez que nós abrimos um campo de ressonância, um campo de memória, um campo de solução, onde nós podemos encontrar a verdade, a paz, onde nós podemos olhar para as histórias, para nós mesmos, para a vida com outros olhos. Então, às vezes é muito difícil a gente explicar o que é uma constelação familiar, né? Mas eu até poderia filmar e passar uma constelação. Eu dou aqui exemplos, mas eu não filmo as constelações por respeito àquele campo que é muito amplo e que envolve muita gente. E a pessoa que vem constelar, ela traz um assunto e ela dá oportunidade de todos os participantes que estão observando aquilo também se modificarem, também olharem por outro ângulo para a própria vida, para a própria história, para a própria família, certo? Então hoje eu quero falar de algo que eu vi numa constelação recente e foi muito bonito. Eu pedi para a pessoa escolher, ela falou que estava muito perdida, né? E eu pedi para essa pessoa escolher alguém que fosse ela, alguém que fosse a mãe e o pai. E quando ela pediu, quando ela chamou alguém para a representar, ela só tinha um homem naquele dia e ela falou: pode ser um homem? Eu falei: lógico, pode ser um homem. Às vezes não importa, né, se o representante chama uma mulher ou um homem, mas às vezes isso faz sentido sim. Então foi muito interessante porque durante a constelação ela ainda estava muito vinculada ao que aconteceu na relação do pai dela com a mãe dela, e isso eu falo para todos nós, porque todos nós nos vinculamos e muito com a relação afetiva dos nossos pais. Isso traz problemas homéricos pra gente. Quando nós, ao invés de olharmos para a relação dos nossos pais com respeito, nós queremos de alguma forma tomar partido, ou nós queremos solucionar, ou nós ficamos com aquilo como se fosse uma lição pra gente o tempo inteiro olhar. Então, obviamente, a relação com os nossos pais, essa relação é a relação mais forte que existe na nossa vida, porque é a relação macro e também a relação onde a gente aprende muito de perto o que é se vincular sem ter apego, o que é se colocar num lugar menor, né? Porque geralmente a gente se sente muito poderoso, ou até o que é se colocar num lugar menor como filho, porém não ficar nesse lugar para o resto da vida, porque tem gente que fala: eu não posso tomar as minhas decisões, eu não consigo crescer na vida, eu não consigo ganhar dinheiro. Por quê? Porque ficam num lugar menor, que perante os pais é o certo, porém não tão menor a ponto dos pais controlarem toda a vida da pessoa, não deixando ela crescer, ou a própria pessoa ficando num estado de conforto onde os pais fazem tudo por ela. Eu conheço pessoas de bastante idade já que ainda são os pais que decidem. Então, gente, voltando a esse assunto dessa constelação, essa pessoa vivia na confusão da relação sexual dos pais. O que apareceu na constelação, e a gente fala hoje do homossexual como se isso fosse algo de agora, né? Mas não é algo de agora, é algo de sempre. E a maior parte nunca pôde assumir isso. E essa pessoa acaba vivenciando essa confusão dela com o feminino e o masculino, tanto é que ela assume o lugar do homem, o tempo inteiro ela é o homem, ela que faz tudo como o homem,
né? E aqui eu não estou falando sobre feminismo e machismo, não é isso, mas pegar tudo para si, né? Então tem que tomar cuidado. Então ela ocupa um lugar de eu faço tudo, né? E o meu marido é menor. Então essa confusão sexual que os pais dela vivenciaram, onde o pai, e ela falou que sabia disso de alguma forma, que o pai nitidamente era homossexual. E a mãe sem saber lidar com essa história também. A mãe sem saber o que fazer. E ela internamente vive esse conflito. Então, como é importante a gente... E veio uma frase importante, por isso que eu quero falar sobre isso. Nós sairmos da confusão dos nossos pais. É muito importante essa frase. Eu deixo a confusão da relação de vocês com vocês. Gente, quando nós conseguimos fazer esse movimento, nós conseguimos aproveitar mais a nossa vida em todos os sentidos. E isso não é se livrar dos pais, não é nunca mais olhar para os pais, mas a confusão que eles vivem na relação deles, essa confusão é deles e só eles podem resolver. Então veja se você consegue, né, fazer esse movimento com essa frase: eu saio da confusão dos meus pais. Eu saio da confusão dos relacionamentos dos meus pais. Eu deixo essa confusão da relação dos meus pais com eles. E veja como você se sente livre para então viver as suas próprias confusões. Porque com certeza todos nós vamos vivenciar dramas ou vamos vivenciar dúvidas em muitas ocasiões, ou vamos ter que vivenciar a coragem de assumir algo afetivamente, seja uma separação, seja o homossexualismo, ou seja um casamento com alguém que de repente muita gente pode, olha, é mais velho, mais novo, mais rico, mais pobre, enfim, a gente está em pleno século XXI e ainda nós tentamos nos adequar às relações sociais, né? E eu ouvi, né, de um guru uma coisa muito importante, né? Quando a gente realmente quer crescer, a gente vivencia esse eu sou não com ego, né? Então tem gente que fala não, mas fulano é engenheiro, então eu chamo fulano de fulano ou engenheiro, né? Ou então fulano ou filho do fulano. E nunca é um eu sou independentemente da minha profissão, independente de quem eu sou filho ou filha, independente de qualquer outra coisa. Nós nos identificamos tanto com os sistemas familiares, com o que a nossa família aparentemente é. A gente se identifica tanto com esse eu sou, mulher, homem, com tal idade, com tal profissão, com filhos sem filhos, casados sem casar. A gente se identifica tanto com tudo isso que a gente perde a essência do eu sou. E essa essência a gente só consegue encontrar quando nós deixamos esta confusão de outros relacionamentos anteriores a nós, ou esta confusão do que cada um viveu, e isso não é um julgamento, quando a gente deixa com eles. E nós podemos aprender com o que nós vimos, né? Então, puxa, se o pai não assumiu que era homossexual, o que seria o correto? Né? Para a época foi o correto, mas o que seria o mais verdadeiro? Né? O quanto a gente realmente consegue viver as nossas relações de forma verdadeira, porque se elas não são assim, as confusões podem vir.
Então, quando eu olho para as confusões dos meus pais e para a confusão que eles tiveram, eu olho com aprendizado, não com olhar de julgamento, continuo no meu lugar de filha e assim eu posso viver a minha vida com mais força, com menos confusão. Então, gente, uma outra coisa que apareceu nessa constelação é que a mãe dessa pessoa tinha falecido e, como sempre ela ajudava a mãe nos conflitos com o pai, este conflito, mesmo depois da morte, ainda continua. E essa mãe fica de alguma forma obsediando espiritualmente ela. E ela às vezes fala, eu me sinto louca às vezes, parece que eu vou enlouquecer. A loucura se dá, primeiro, quando a gente não aceita os pais do jeito que eles são. Então é importante que a gente aceite e deixe essa confusão com eles. A outra coisa não é porque a minha mãe ou meu pai que faleceram, que se eu sinto que tem ainda a presença deles aqui, eu também não posso fazer algo. Então tem gente que fala, mas é meu pai e minha mãe, não é um obsessor. Gente, tudo precisa estar no próprio lugar, né? E quando a gente fala mãe ou pai, por favor, né? Eu vivo hoje a minha vida e eu não posso fazer nada nesse sentido por vocês. E eu deixo e oro e peço para que vocês busquem uma ajuda além de mim. Também isso é importante. Gente, então saber o nosso lugar, saber fazer o que é certo, o que é simples, né? Esse eu sou que a gente pode atingir através da meditação, e isso não vai tirar você de quem você é, do que você faz, dessa manifestação, dessa terceira dimensão que nós vivenciamos, mas vai tirar você da ilusão, dessa ilusão que nos coloca num eu sou falso, né? Então, fazer uma constelação é um presente, meditar é um presente para você mesmo, certo? Então, para quem quiser, vale a pena vocês assinarem, se inscreverem no meu canal no YouTube, clicar nesse sininho, que sempre vocês vão receber os novos vídeos que eu posso compartilhar com vocês.